Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, primeiro dia do ano, primeiro programa do canal Viver de Renda em 2023. Eu quero externar aqui meus profundos e sinceros desejos de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade, que esse ano de 2023 seja um ano espetacular, espetacular para todos vocês, que seja um ano maravilhoso para a sua família, para os seus amigos, que seja um ano marcado por muita paz, por muitas alegrias, por amor. Não se esqueça, plantamos e colhemos. A sua colheita vai depender do que você planta no seu dia a dia, do que você plantou ontem. Muito importante entender isso. Essa lição eu aprendi com os agricultores, com pessoas humildes da agricultura. E aí eu entendi isso. E essa é uma grande lei universal. Você vai colher o que está plantando. Então eu espero que o seu plantio tenha sido bom para que sua colheita seja melhor ainda. Um grande ano para todos nós com as bênçãos de Deus. Muito bem, o que falar nesse primeiro dia do ano? Eu já estou preparando, a partir do dia de amanhã, nós vamos fazer uma série nova e vamos falar sobre inteligência financeira. Nós vamos falar nessa primeira semana de 2023 sobre inteligência financeira e ao falar sobre inteligência financeira nós vamos falar sobre as mentalidades que a gente precisa desenvolver para ganhar dinheiro, para proteger o dinheiro, para alavancar o dinheiro, para entender a importância do trabalho, a importância da educação, a importância do longo prazo, para entender os fluxos do mercado financeiro e, sobretudo, como lidar com a profusão de informações que nós somos bombardeados todos os dias, semanas, meses e durante todo o ano com muita informação. Então, vamos ter essa série na primeira semana deste mês de 2023, falando sobre inteligência financeira. Lhes convido para acompanhar a série, não perder nenhum vídeo, porque todos os dias vão ser vídeos que se complementam, então é preciso assistir todos para não perder o fio da meada. E aí vamos interagindo, vocês vão me dizendo o que estão achando desse bate-papo que a gente vai fazer sobre esse tema que eu escolhi como um tema especial de início de ano. Mas muita gente também me mandando mensagem pelo Instagram, por e-mail, me pedindo mais informações sobre a seleção de empresas, sobre estratégias, sobre ponto de entrada, muitas perguntas sobre esses assuntos. E também muita gente me perguntando o que vai ser da Bolsa em 2023. O que vai acontecer nos Estados Unidos, no mundo, o que vai acontecer com o Brasil neste novo governo. E aí tem dois olhares, né? As pessoas com um olhar mais à esquerda estão esperançosas. As pessoas com um olhar mais à direita estão pessimistas ou receosas. Enfim, você vê o mundo como você quer. Essa é a questão. Você vê o mundo como você quer. Eu costumo dizer o seguinte: não há nada de tão ruim, nem nada de tão bom. Existe na vida, a vida é como se fosse uma moeda, né? Ela tem dois lados, cara e coroa. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Assim é a vida. E isso vale para a nossa análise de investimentos, a nossa análise de cenários macroeconômicos. A maneira que eu posso melhor ajudar vocês em relação a esse entendimento, eu acredito que eu tenho dois caminhos, duas estradas que nós podemos percorrer juntos e tirar um melhor proveito. Uma é o nosso programa de mentoria. Você
contrata o meu serviço, a gente vai fazer um trabalho individualizado ou em grupos de no máximo 4 pessoas, ao longo do ano. E vamos estar trocando ideias sobre o mundo dos investimentos, sobre as empresas, sobre estratégias e tudo mais. Essa é uma forma. A outra forma, eu considero ela também muito simples, com um preço muito simbólico, eu diria, que é a seleção de empresas. Seleção de empresas você paga tão somente R$360 por ano. Você paga R$360 por ano, entendeu? E aí o que acontece? Você vai ter todo mês um PDF que você vai receber. E neste PDF vai ter uma análise de cenário macroeconômico feita por mim, com uma análise de probabilidade daquilo que eu considero mais provável que aconteça. Com base em que eu faço isso? Bom, eu sou formado em administração, eu tenho um MBA pelo IBMEC em finanças, eu tenho especializações em estratégia, em gestão e liderança, né? Fiz cursos com grandes autoridades como Jim Collins, Rancharan, Abílio Diniz, né? Trabalhei com grandes empresários, bilionários, né? 30 anos como consultor, trabalhando com a alta administração, na área de planejamento estratégico, liderança, formação de pessoas. Então, é com essa experiência e de 16 anos de investidor. Quem investe 16 anos na Bolsa pode ter certeza, é um sobrevivente. Já viu e viveu muita coisa, então tem quilometragem rodada e isso é importante, porque é uma experiência que eu divido com você. E o que é, afinal, a seleção de empresas e por que eu acho que você não deve ficar sem assinar a seleção de empresas em 2023? Se dê de presente isso, a assinatura da seleção de empresas. Eu vou aqui exemplificar o relatório do mês de dezembro. Eu vou fazer uma síntese do relatório do mês de dezembro, porque ele tem muito a ver com essa pergunta: o que será da Bolsa em 2023? Eu devo temer o governo Lula ou não? Eu devo investir ou não? Se devo investir, em que empresas? É preciso fazer uma leitura de cenário. Há um noticiário que muitas vezes é muito contaminado com informações distorcidas, com informações enviesadas, com informações que têm agendas ocultas. As pessoas dizem para você fazer uma coisa e estão fazendo outra, entendeu? São os malandros, as raposas do mercado financeiro. Então é preciso ter cuidado. Eu não vou ler, não vou olhar nada do que esse povo diz. Aí também é bobagem. Porque você tem que ler sim, você tem que se informar, você vai fazer de que jeito, entendeu? Você tem que garimpar as informações. Agora, o que você precisa ter é senso crítico para poder discernir e interpretar o que está sendo dito e ver aquilo que faz sentido com a sua estratégia para poder fazer escolhas. Então, a seleção de empresas, ela meio que é um filtro que eu faço para mim. E ao fazer esse filtro para mim, você pode usar esse filtro também. E isso vai lhe blindar do barulho, do ruído que é produzido diariamente na mídia, na internet, entendeu? Então eu acho que a seleção de empresas é uma ferramenta que lhe permite isso, ter uma blindagem contra o excesso de barulho que tem no mundo. Você já vai receber mastigado uma análise de cenário que eu monto para mim. Mas eu monto essa análise de cenário escutando outras pessoas, óbvio. Eu não sou doente mental, eu tenho que escutar. Eu aprendi isso com um grande bilionário, ele me ensinou isso. Tenha espírito de abertura e escuta qualitativa. Seja seletivo em quem você vai ouvir. Mas escute as pessoas, porque o outro, quem é o outro? É alguém que pode saber algo que eu não sei. Então eu tenho que exercitar essa sabedoria. Só os imbecis não escutam as pessoas. Agora, óbvio, como o tempo é um recurso insubstituível, você não pode perder seu tempo com quem não merece, entendeu? Então você vai gastar o seu tempo
com pessoas que podem contribuir com o seu crescimento, com o seu sucesso. É assim que eu faço. Se você acha que eu posso lhe ajudar nesse sentido, venha comigo. Se você não acha que eu posso lhe ajudar, poxa, vai procurar alguém que faça isso com você, entendeu? É isso. É assim que eu faço, né? É assim que eu faço. Muito bem. Quando chegou no mês de dezembro, eu divulguei para todos os assinantes o relatório do mês, né? E nesse relatório de dezembro, eu destaquei algumas coisas. E tinha uma parte que era exatamente isso. O que esperar de 2023? Então eu vou ler aqui um trecho deste relatório que eu elaborei, esse PDF, que os assinantes da Seleção de Empresas receberam em dezembro, para você entender um pouco uma parte do nosso trabalho e você avaliar se isso faz sentido e se isso lhe ajuda. Se lhe ajuda, assine a Seleção de Empresas. Muito bem, eu coloquei Brasil. O que esperar de 2023? Os preços dos ativos estão baratos na Bolsa de Valores. Muitas empresas estão em uma condição melhor do que antes da pandemia. Estão menos endividadas, expandiram suas operações e quando a Selic começar a baixar, e ela vai começar a baixar, vão ver suas margens de lucros subirem rapidamente. Aí eu cito um investidor que é sócio de um fundo de capital que mora em Londres. Alguém que de vez em quando eu escuto. Então, ele disse o seguinte: o Brasil tem chance de se sobressair em um cenário global complicado e voltar a atrair investimentos estrangeiros. O estrangeiro vai voltar a atenção para o Brasil. O fundo de investimentos que ele gere tem cerca de 80 bilhões de reais sob a administração dele. E aí ele continuou: a percepção do investidor estrangeiro é de que o Brasil terá dias melhores pela frente. Ele está falando sobre a percepção do estrangeiro. A propósito, ele, essa pessoa que eu estou aqui me referindo no relatório, ele fica na Inglaterra. Então ele está lá em Londres boa parte do ano, interagindo com investidores estrangeiros. Segundo ele, o Brasil está em uma posição abaixo da média do mercado, nas carteiras da maior parte das casas de investimento global. Mas as empresas estão descontadas na bolsa e têm grande chance, portanto, de atrair recursos externos rapidamente. Aí ele termina a análise dele dizendo: se o cenário político ajudar e caminharmos em uma direção de centro e conseguirmos aprovar uma ou duas reformas nesses primeiros meses do novo governo, e aí dentre elas está a tributária, que é muito importante, o Brasil tem chance de se destacar entre os países emergentes. Segundo ele acredita que Lula vai fazer um governo parecido com seu primeiro mandato, de 2003 a 2006. Deverá buscar compor uma equipe com nomes que sejam respeitados. Nesse sentido, é importante que a equipe econômica, a nova equipe econômica, tenha diálogo com o Congresso, que será composto majoritariamente com partidos de centro-direita. O diálogo é a chave para destravar as muitas questões que precisam ser resolvidas no Brasil. Apesar de ver a Bolsa atrativa, ele disse que vai esperar a nomeação da equipe econômica, isso foi o relatório de dezembro, e antes de aumentar a sua exposição em ações no Brasil. Pode ser que a gente entre um pouco atrasado, mas teremos mais segurança na nossa decisão. Olhando a instabilidade externa, o aperto da taxa de juros nos Estados Unidos tem gerado efeitos colaterais em economias como a da Europa, e os bancos centrais estão enfrentando dilemas para conseguir subir a taxa básica de juros o suficiente para controlar a inflação sem gerar uma crise financeira. Para ele, a política monetária nos Estados Unidos depende mais
não depende mais só da economia americana, mas também dos riscos que ela pode gerar para outros mercados. Para ele, a dose final de aperto da taxa básica americana pode controlar a inflação sem causar uma instabilidade financeira. E ela deve ficar num patamar de 5%. Ele também aponta riscos na China e por isso é preciso estar de olho, sobretudo no mercado imobiliário chinês, pois o país tem tido dificuldade em resolver a situação do segmento. Então, esse foi um dos olhares que eu trouxe. Fiz uma releitura disso, fiz uma síntese dessa análise e coloquei na nossa seleção de empresas, para que a pessoa perceba um pouco este olhar vindo de fora, de alguém que está em outro país, que investe no Brasil e que está olhando o cenário e tentando ver o que deve ser feito para 2023. Então é um ensaio, é um insight que eu estou passando aqui para você de como funciona a nossa seleção de empresas, de como funciona o nosso relatório. Essa é uma parte, esse é um trecho, né? Nosso PDF, nosso estudo, geralmente tem entre 7 e 10 páginas, mais ou menos, contendo conteúdos que nos permitem fazer um diagnóstico, traçar um cenário, opinar sobre o que a gente julga que é mais provável de acontecer, né? E a gente traz leituras de autoridades, de pessoas da área de investimentos e que a gente julga que faz algum sentido com base na nossa experiência e na nossa vivência, entendeu? No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho que a gente faz na seleção de empresas. Um ótimo 2023 para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.